Olá! Nessa aula apresentarei a vocês a propriedade da capacitância elétrica. Os capacitores elétricos eles são elementos passivos. Nosso conhecimento até então de elemento passivo se resume à resistência elétrica, ou os resistores. Eles são elementos passivos que têm a característica de dissipar a energia. Já os capacitores não. Os capacitores são elementos passivos projetados para armazenar energia em seu campo elétrico. Eles são formados por duas placas paralelas, separadas por um dielétrico. Então, nesse formato de encapsulamento aqui, nós temos as duas placas metálicas, separado pelo dielétrico aqui, ou pelo isolante, que é um papel, tá? Então, os capacitores, eles armazenam a energia dele por meio do campo elétrico que vai formar aqui entre as duas placas. Como? Vamos explicar. Suponha que eu conecte essas duas placas paralelas a uma fonte de tensão. Transitoriamente, ou por um período de tempo, eu vou ter que os elétrons eles vão ser induzidos e serão depositados na placa inferior dessa figura aqui. Já na placa superior, a gente vai ter um depósito ou uma predominância da carga positiva. No dieletro, já que eu tenho aqui cargas positivas em cima e cargas negativas embaixo, eu vou ter a formação do campo elétrico, tá certo? Então, eu posso dizer que eu tenho uma carga elétrica depositada nas placas que será proporcional a um valor de tensão. Quanto maior a minha fonte de tensão, mais carga elétrica eu consigo depositar sobre essas placas, certo? Então, eu posso dizer que a carga elétrica ela tem uma constante de proporcionalidade em relação ao valor de tensão. E essa constante de proporcionalidade nós chamamos de capacitância elétrica. Então, eletricamente, eu posso conceituar a capacitância como sendo a medida da capacidade de um elemento armazenar energia em seu campo elétrico. É uma medida que me diz o quanto de energia ele pode armazenar aqui. Ou seja, quanto maior a minha capacitância, significa dizer que maior aquele elemento passivo ele consegue armazenar energia, tá certo? Só que a capacitância elétrica, ela também pode ser expressa por meio da construção mecânica. Como assim? Então, a gente pode dizer que mecanicamente eu tenho que a capacitância ela depende da permissividade do meio, ou seja, o quão esse dielétrico utilizado entre as duas placas ele é isolante. Ele é diretamente proporcional à área. Quanto maior a minha área, mais cargas eu consigo acumular na minha placa, né? Quanto maior a distância entre as placas, mais fraco fica meu campo elétrico. Então, a capacitância elétrica ela é diretamente proporcional à área das placas e à permissividade do meio, do dielétrico que a gente usa ali, e inversamente proporcional à distância entre as placas. Tá certo? Ela pode ser simbolizada, ela pode ser representada nos esquemáticos elétricos por meio dessa imagem, que nada mais é do que a representação das duas placas paralelas. Ela pode vir com o seu lado positivo, com a sua polaridade, vamos dizer assim, em destaque, onde eu tenho que o lado achorado é o lado negativo, ou quando eu tenho um capacitor variável, eu tenho uma seta cortando essas duas placas, tá certo? A unidade dos capacitores elétricos é em homenagem ao físico que estudou essa característica, que é chamado Faraday. Então, a unidade da capacitância, ou dos capacitores, da capacitância, que é a propriedade, é Faraday, e é expresso pela letra F em maiúsculo, já que é o nome de uma pessoa. A característica elétrica dos capacitores, nós podemos inicialmente falar que a corrente é expressa como o seguinte: a gente sabe que a carga depositada nas placas, ela é uma constante, que chamamos de capacitância, e vezes o valor da tensão. Eu posso dizer, então, que se eu variar o valor dessa tensão ao longo do tempo, eu tenho uma variação de carga ao longo do tempo. A gente sabe que carga ao longo do tempo, ou seja, carga dividido dQ dt é corrente. Corrente nada mais é do que dQ dt.
Então, eu posso dizer que a corrente no capacitor ela é dada como C, dV, dt. O que significa isso? Eu tenho corrente no capacitor elétrico se eu tenho variação de tensão naquele elemento. Em outras palavras, em regime CC, cujo valor da tensão ela é um valor fixo, né? Pode ser positivo ou negativo, mas ela é valor fixo ao longo do tempo, ela não varia, a corrente é igual a zero, ou seja, eu não tenho corrente. O capacitor ainda vai funcionar como circuito aberto. Se eu quiser encontrar o valor de tensão, eu posso partir dessa expressão aqui. Eu posso dizer que dV, vou isolar ali o dV, então vai ficar 1 sobre C e dt. Eu posso integrar os dois lados e dizer que isso aqui vem do valor inicial V0 a um valor final V, e que aqui vai vir de um valor inicial T a um valor final. Então, eu posso dizer que a tensão no meu capacitor V vale 1 sobre C, integral da corrente ao longo do tempo, integral da corrente ao longo do tempo, mais o valor inicial dele, tá bem? Então, que expressa aqui que o valor da tensão do capacitor, ele não muda abruptamente, né? Ele não muda de uma hora para outra, ele é em função de uma integral, tá certo? Se eu quiser saber o valor da potência do meu capacitor, eu simplesmente coloco que P é tensão vezes corrente, e eu sei que corrente é C dV dt. Eu posso dizer que a potência é C V dV dt. Se eu quiser a energia, eu posso dizer que a energia é a potência vezes o tempo, onde a potência é C V dV dt vezes dt, que vai vir de um valor inicial, um valor final. Esse valor inicial pode ser muito pequeno ao longo do tempo, né? Pode ser infinitamente pequeno. Isso aqui simplifica. Se vocês resolverem isso aí, você vai encontrar que a energia é meio de CV quadrado. Ou ainda, se você pode expressar em função da carga, uma vez que você sabe que V é carga sobre capacitância, então você pode dizer também que a energia é carga ao quadrado, dividido por 2C. Tá bem? Então, essas são as características elétricas dos capacitores elétricos. Gostaria de ratificar algumas propriedades do capacitor. Como já mencionado, o capacitor ele funciona como circuito aberto em regime de corrente contínua. Por quê? Porque nós vimos que corrente é C dV dt. Em regime de corrente contínua, eu não tenho variação de tensão, logo eu não tenho corrente. E um circuito que me representa que eu não tenho uma passagem de corrente é um circuito em aberto. A outra propriedade também já mencionada é que a tensão do capacitor ela não muda de forma abrupta, ou seja, ela depende do valor da integral da corrente. Então, ela vai de uma forma mais suave, tá bem? Vamos expressar todo esse conhecimento em um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui, obtém energia armazenada em cada capacitor do circuito, desse circuito aqui, onde eu tenho só a presença de uma fonte de corrente contínua. Se eu tenho a presença de uma fonte de corrente contínua, significa que o meu capacitor ele vai funcionar como um circuito aberto, tá certo? Então, eu posso substituir os capacitores nesse exemplo aqui como um circuito aberto. Então, eu ficaria dessa seguinte forma aqui. No lugar do meu capacitor em 1, eu vou encontrar o valor de tensão 1, e no lugar do capacitor 2, eu vou encontrar o valor de tensão 2. Mas por que eu vou encontrar o valor de tensão? Porque lembre-se que a energia do capacitor ela é meio de CV quadrado. O valor da capacitância foi me dado. Eu preciso encontrar o valor de tensão, tá? Como o circuito aqui está em aberto,
esse resistor aqui, para mim, ele fica meio sem função, né? Ele perde a funcionalidade porque eu não tenho passagem de corrente aqui. Então, eu fico com um circuito com 3 resistores e uma fonte de corrente. Eu posso encontrar, para eu encontrar o meu valor de V1 e valor de V2, valor de V2 é o mesmo valor de tensão do resistor de 4K. O valor de V1 é o mesmo valor de tensão do resistor de 2K, tá bem? E eu posso encontrar esses valores de diversas formas. Eu poderia fazer um divisor de corrente e encontrar o valor da corrente que passa aqui, nesses 2 resistores 2 e 4, que a vista dessa fonte de corrente está em série, ou eu posso fazer uma transformada de fonte e ter um circuito único. Vamos fazer assim? Então, eu posso representar esse circuito como formado por uma fonte de tensão, que dá 18 volts, um resistor em série com ele, que é 3K. Daqui eu tenho os 2K, né? 4K. E aí eu quero encontrar V1 e V2. Posso encontrar, então, aqui a corrente para, então, determinar o valor da tensão. Eu posso dizer que vai dar 18 dividido por 3 mais 2 mais 4K. Essa corrente vai me dar 2 miliamperes, tá bem? Daí eu posso dizer que V1 vai ficar 2 mili vezes o valor do capacitor. O capacitor, ele 2 mili da corrente, e o capacitor também vale, vamos ver quanto vale o capacitor, 2 microfarad, perdão, 2 mili também, né? 2 vezes 10 a menos 3, desculpa meu erro. Então, aqui eu tenho que a tensão V1, ela vai ficar 4, dá 2 miliamperes. Deixa eu só confirmar o valor da capacitância. 2 vezes 10 a menos 3 também. O que aqui vai me dar 4 vezes 10 a menos 6 volts, tá? V2 eu tenho que vai ser... Ah, não, mano, peraí. Perdão. V1 vai ficar 2K. Eu peguei o valor da capacitância, me perdoe. É o valor da resistência, 2K, vezes o valor da corrente, 2 mili. Agora sim. Aí isso aqui fica 4 volts. O valor de V2, que é um V2 resistivo, é 4K vezes 2 mili, o que dá 8 volts. Bom, agora que eu tenho o valor da tensão, eu posso encontrar o valor da energia. O valor da energia do capacitor 1, agora sim, é 2, o valor da capacitância, vezes 10 a menos 3, é meio de 2 dividido por 4 ao quadrado, o que dá 16. E o valor da energia para o capacitor 2 dá meio. Capacitor 2 vale 4. E a tensão dele é 8. Então, aqui vai me dar 128 milijoule, que é a energia. Tá certo? Então, como o regime ele é CC, e os capacitores vão funcionar como circuito em aberto, e a energia encontrada por capacitor 1, ele armazena 16 milijoule, e a energia armazenada no capacitor 2, 128 milijoule. A gente percebe que quanto maior o valor da capacitância, maior a energia, bem como maior o valor de tensão, maior a energia armazenada. Então, no maior capacitor, eu tenho um maior armazenamento de energia. Tá certo?
Agora vamos falar um pouquinho sobre a associação de capacitores. Os capacitores ele pode ser associados em série ou paralelo. Começaremos com a associação em paralelo. Em paralelo eu tenho que a corrente de entrada é igual ao corrente de cada elemento, bem como a tensão em um capacitor vai ser a mesma tensão. Essas são as características do regime paralelo. Então eu posso dizer que I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais um IN. Daí eu posso dizer quem é a corrente no capacitor. A corrente no capacitor ela é um C, que eu vou chamar de um C equivalente, vai ser igual a um dV dt. Tá? Significa que a corrente que entra aqui e vai ser distribuída, eu poderia representar por um elemento único, na qual ele vai ter uma corrente total, que eu chamei esse elemento único de um C equivalente. dV dt. Para o capacitor 1, eu vou ter capacitância 1, só que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu posso dizer que a tensão é a mesma, então vai ficar dV dt também, e assim sucessivamente. Capacitor 2, ele está em paralelo, dV dt. Capacitor 3, C3, dV dt, e assim sucessivamente. Então, eu vou chegar em N com Cn, já que ele está em paralelo, dV dt. Posso eliminar os termos comuns, né? Daí eu posso dizer que C equivalente vai ficar C1 mais C2 mais C3 e assim sucessivamente enquanto eu tiver capacitores em paralelo. Então, capacitância equivalente em paralelo é a soma das capacitâncias. Já na associação série, e a característica de associação série é a tensão é a tensão total entregue é a soma das tensões dos elementos em série e a corrente é a mesma, tá? Então eu posso dizer que V é igual a um V1 mais um V2 mais a quantidade de termos que eu tiver, tá? Então, eu posso dizer que o C pode ser representado por um elemento único, que é o equivalente. Então, eu vou dizer que vai ser a tensão no capacitor é 1 sobre C equivalente. A corrente, que vai ser a mesma, I dt, mais o valor inicial dessa tensão, tá? Ele vai ficar igual a parte relativa ao capacitor 1, então vai ficar 1 sobre C1. A corrente é a mesma, já que é série, então eu vou representar por I dt, mais o valor inicial dele, tá bem? Que vai ser referente a um T0 aqui. Mais, para o capacitor 2, 1 sobre C2, a corrente sendo a mesma, mais o valor de tensão inicial do capacitor 2. V2,0, vou botar aqui para não confundir, né, com já expresso ali. Mais o CN, VN, perdão, que é 1 sobre CN, corrente sendo a mesma, mais o valor inicial do N aqui, tá? Eu posso dizer, então, que 1 sobre C é equivalente, que multiplica corrente mais um valor inicial. Ele pode ser reescrito como 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre Cn, já que a corrente é a mesma em série, mais a soma dos valores iniciais. Então, eu posso dizer que é o valor inicial 1 mais, isso aqui é de inicial, tá? Mais o valor inicial de tensão 2, mais um valor em todos os valores iniciais das tensões, perdão, aqui que compõem o sistema. Fazendo um paralelo do lado esquerdo com o lado direito, uma relação, eu posso dizer, então, que 1 sobre C equivalente, ela vale 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre Cn. Então, a associação de capacitores em série
é o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada capacitância em série. Se eu estiver trabalhando apenas com 2 capacitores, eu posso dizer, então, que é produto pela soma. Exemplo, se nesse circuito eu tivesse só C1 e C2, eu posso dizer, então, que a capacitância equivalente poderia ser C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, visto que a associação de 2 elementos em série, 2 elementos capacitivos em série, seria o inverso. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos. Matematicamente, daria produto pela soma. Tá? Vamos ver só um exemplo numérico para ratificar o que a gente acabou de falar, para didaticamente vocês memorizarem melhor. Então, ele pede aqui a capacitância equivalente vista dos pontos A e B, certo? Vista daqui dos pontos A e B, eu posso dizer que 20 e 5 ele estão em série. Se ele está em série, eu posso dizer, então, que é produto pela soma, o que vai me dar 4 microfarad. O 4 que vai entrar aqui, certo? No lugar do 20 e do 5. O 4, o 6 e o 20, eles vão estar em paralelo. E paralelo aqui a gente sabe que é a soma, então eu posso dizer que 4 mais 6 mais 20 vai me resultar em 30 micro. Por fim, o 30, que vai entrar aqui, ele vai estar em série com 60. E se ele está em série com 60, eu posso dizer que a capacitância equivalente é 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60, o que dá 180 dividido por 90, é isso não, 1.800, dividido por 90, e aqui sim, 20 microfarad, a capacitância equivalente vista entre os pontos A e B, tá certo? Bom, era isso que eu queria passar sobre um novo elemento passivo para vocês. É um elemento que ele tem a característica de armazenar energia, muito diferente do que conhecíamos até então, que é o resistor que ele dissipa energia. E peço que vocês façam muito exercício e nos vemos na próxima aula.